Jornada pelo Sermão do Monte, Sermão da Montanha, né? Temos caminhado naquilo que já definimos, ou como alguns definem, a maior mensagem, a maior pregação já falada, já pregada, já emitida nesse mundo, pregação de Jesus Cristo. E nós iniciamos essa pregação de Jesus, né, uma série de pregações falando sobre as bem-aventuranças. São as bem-aventuranças, alegria, a verdadeira alegria. Lembre-se disso, bem-aventurança não é o segredo para a alegria. Você tem uma fórmula, você faz e aí você é feliz. Não, bem-aventuranças são resultado. Uma pessoa feliz e alegre é uma pessoa que vai viver de acordo com aquilo que Jesus tem nos ensinado. E hoje nós vamos falar a respeito da sexta bem-aventurança. Sexta bem-aventurança, e entender mais das características dos verdadeiros filhos de Deus. Se a Bíblia não está aberta, abra lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, e eu compartilho com você o versículo 8. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou na tela. Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, verso de número 8, diz o seguinte, a palavra de Deus: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mais uma vez eu convido você a orar comigo. Senhor Jesus, obrigado por esta pregação, não essa de quem fala aqui, mas a que tu, Senhor, nosso Senhor, pregou há tantos anos atrás. E obrigado porque coisas extraordinárias, poderosas, de transformação de vidas, foram ditas há tanto tempo atrás. E hoje elas podem transformar nossas vidas. Senhor, ajude-nos, abre nossos olhos para que possamos entender o quão distante estamos de um coração puro. Mexe nossos corações, mexe com nossa vida nessa noite. Traz arrependimento, fé, mudança de vida, conversões, transformações pelo poder do Teu Espírito Santo e através da Tua palavra. Usa a minha vida, Pai, apesar de quem sou e do que sou, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os puros de coração. E quando a gente fala sobre os puros de coração, parece haver um paradoxo aqui. E por que um paradoxo? Ou melhor, o que é um paradoxo? Um paradoxo é um pensamento ou um argumento que vai contrariar o senso comum. Em outras palavras, vai contrariar o pensamento da maioria das pessoas. Você olha e estranha, mas não deveria ser assim, todo mundo pensa que é assim. Um paradoxo tem um mistério envolvido, ele parece uma contradição. E por que nós temos um paradoxo aqui? Ou por que parece haver essa contradição, esse paradoxo na felicidade dos puros de coração? Eu te respondo com algumas perguntas. Como esse mundo, essa sociedade ao nosso redor, ela diz que seremos felizes com um coração puro? E pelo contrário, esse mundo nos diz que alguém que tenta viver com um coração puro, uma pureza de vida, essa pessoa não é feliz. Nós somos ensinados e pressionados a encontrar a realização da nossa vida, a realização pessoal nos prazeres. Não é assim? Não é isso que você ouve? Você vai encontrar felicidade quando você fizer aquilo que lhe dá prazer. O prazer é a ênfase, o prazer desmedido, o prazer que não importa se é certo ou se é errado, não importa a vontade de Deus, apenas faça isso se isso lhe dá prazer e se você se sente feliz, não importa as consequências. Opa, fui demais aqui, né? O mundo tenta encontrar alegria e satisfação própria no prazer. E o Senhor Jesus, e esse é o paradoxo, o Senhor Jesus vai nos ensinar que não. A alegria verdadeira não está na realização de todos os teus prazeres, sejam eles desmedidos ou não. A alegria verdadeira não está em satisfazer a tua própria carne, ou os desejos da tua própria carne. A alegria verdadeira está em fazer a vontade de Deus. E aqui resumido, com um coração
puro, um coração puro. E aí sim, Salmo 37, versículo 4, ele tem algo especial. Eu gosto muito desse versículo. Ele diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá ao desejo do teu coração. O nosso coração carnal, o nosso coração cercado dos seus próprios desejos, ele olha para esse versículo, e ele salta aos nossos olhos o quê? A última parte dele, né? Ele atenderá aos desejos do teu coração. E a gente pensa, o que eu vou fazer para Deus atender os desejos do meu coração? Eu tenho tanta coisa que eu queria fazer, tanta coisa que me traz alegria e prazer, Deus vai atender. Esse é o nosso primeiro pensamento quando nós batemos os olhos nesse versículo. Mas nós esquecemos da primeira parte dele, deleite-se no Senhor. Sabe o que é deleitar-se? O que é deleitar-se? Deleitar-se é ter prazer, ter alegria em algo não, aqui é em uma pessoa, em Deus, no Senhor. Que a tua alegria, que o teu prazer esteja no Senhor e Ele atenderá ao desejo do teu coração. Como é que isso funciona? Você fica feliz com Deus que Ele vai realizar todos os teus desejos? Tipo um gênio da lâmpada, né? Você esfrega, sai, você tem 3 pedidos e Ele faz, está tudo certo. Não, meus queridos. Embora talvez o nosso coração, que deseja satisfazer as nossas vontades e prazeres, possa pensar desse jeito, não é assim que funciona. Deleitar-se é aprender a estar feliz e alegre com Deus e no Senhor. Deleitar-se é ter prazer em estar com o Senhor. Eu gosto de ilustrar isso pensando no início do namoro com a Rose. Antes de nós namorarmos, né, a Rose fazia caminhadas, sempre de manhã cedo, no seminário. E eu não gostava de acordar cedo. Não gostava de acordar cedo. Mas como eu estava gostando dela, né, o que eu fazia? Acordava cedo e eu não gostava de caminhar. O que eu fazia? Ia caminhar com ela. Porque o prazer da companhia dela, né, por estar gostando dela, era maior do que a minha preguiça, ou do que eu não gostava de fazer, que era caminhar e nem acordar cedo. Deleitar-se no Senhor é aprender a ter prazer na companhia de Deus. E sabe o que acontece quando a gente aprende a fazer algumas coisas por amor aos outros, e a gente acaba tendo prazer nisso? Você tem prazer, às vezes, não só na situação, mas pela pessoa que está junto com você. Não é assim no casamento? Os casados e os namorados, tem coisas que talvez você não gostava de fazer antes de casar. Tem coisas que talvez você, né, não tinha tanto prazer, mas quando você tem a companhia de alguém que você ama, você passa a ter alegria e prazer naquilo. O teu coração muda por causa da pessoa que você ama. Deleitar-se no Senhor tem a ver com isso, nosso coração sendo moldado por viver na presença de Deus. Não é nós gostarmos das nossas coisas pessoais, dos nossos prazeres, nós aprendendo a amar o Senhor e a amar aquilo que vem do Senhor. E o resultado está no final desse versículo. Ele atenderá o desejo do teu coração. Por quê? Porque aquilo que você deseja vai ser transformado e vai ser substituído. Você não vai mais desejar o teu próprio desejo, você vai desejar a vontade de Deus. E Deus terá o prazer de atender aquele que o obedece, porque aquele que obedece vai desejar a vontade de Deus para a sua vida. Os puros de coração, assim como os pobres de espírito, nós falamos, né, foi a primeira dessa série de busca pela felicidade. Isso aqui não é literal, né, literal no sentido da palavra. Como é que nós falamos sobre os pobres de espírito? Pobres de espírito não é alguém que não tem dinheiro, alguém que é pobre materialmente. Assim, o puro de coração também não é alguém que é limpo exteriormente. Não é alguém que é limpo por fora, alguém que toma banho todo dia e lavadinho, embora isso seja muito bom, tá? Isso é muito importante. Os puros de coração são aqueles que interiormente desejam pureza do seu espírito, da sua alma, né? E exteriormente também. E quando nós olhamos para os tempos antigos, os tempos bíblicos do Antigo e no Novo Testamento, uma coisa é muito comum. Uma coisa é comum naqueles que vão se aproximando de Deus. Quando nós vemos homens se aproximando de Deus, eles têm um desejo. Homens e mulheres se aproximam de Deus, um desejo começa a brotar e surgir no coração.
dessas pessoas o desejo de serem puros, o desejo de serem lavados espiritualmente, o desejo de estarem mais próximos de Deus, o desejo de abandonarem todo o pecado e aparência do mal. Isaías 6, o profeta Isaías tem uma experiência fantástica com Deus, uma visão do trono de Deus. Você pode ler em casa. E nessa visão, ele fala umas palavras: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele se aproxima de Deus e ele diz: ai de mim, porque a minha boca é suja, é impura. Você vai lembrar também do Salmo 51:10, onde o salmista, e provavelmente é Davi, escreve, depois de viver um momento de pecado, depois de ser confrontado pelo profeta Natã, Salmo 51, ele escreve, versículo 10 especificamente, ele vai clamar a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. Ele vai se aproximar novamente de Deus, e o pedido dele vai ser: Senhor, eu preciso abandonar o pecado, eu preciso de um coração limpo, puro. No Novo Testamento, quando Jesus dá ordem a Pedro, né, a respeito da pescaria, eles passaram a noite inteira e não pescaram nada. E Jesus diz: joga do outro lado. E de repente tem aquela pesca maravilhosa. E qual é a reação de Pedro quando ele enxerga em Jesus o Messias, o Filho de Deus? Ele cai aos seus pés e ele diz: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou o quê? Pecador. Eu sou pecador. Homens e também mulheres que se aproximam de Deus, eles começam a olhar para o seu coração e enxergam o pecado, eles começam a reconhecer que são pecadores e eles começam a desejar pureza. Mas, meus irmãos, vamos ser sinceros, o que acontece conosco? Na nossa humanidade. Qual é a nossa tendência? Nós queremos ser puros, bonzinhos, não aos olhos de Deus. Nós queremos ser puros e bons aos olhos dos outros. Não é assim. Eu quero tentar mostrar como eu sou um crente bom, né, para o pastor, para a liderança da igreja, para tal irmão. Né? Aí eu quero mostrar, mas lá dentro, às vezes, está complicado o negócio. E, às vezes, nós vamos tentando mascarar o nosso verdadeiro eu e podemos até usar de falsidade, ou até mesmo de hipocrisia, nessa tentativa de vida falsa. Só que esse problema não é só nosso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Olha o que Jesus disse para os fariseus da sua época. Jesus viu esse mesmo problema que eu e você enfrentamos entre os fariseus da sua época. Esse problema de tentar mostrar para os outros a nossa santidade, não é verdade? Quando vem alguém especial, né, a gente conta toda a lista das coisas boas que a gente fez. Né? Como eu sou crente. Olha só o que Jesus enxergou e disse para os fariseus. Mateus 23, 25 e 26 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Por que eles eram hipócritas? Vocês limpam o exterior do prato e do copo, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Os fariseus, eles tinham diversos rituais religiosos. E aqui para nós parece básico, né? Lavar a louça, limpar o prato e o copo. Mas Jesus, me parece que ele usa um pouco de sarcasmo aqui, porque ele vai falar que eles limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro está cheio de ganância e cobiça. Não, o copo e o prato não tem ganância e cobiça dentro. É como se Jesus dissesse: vocês estão lavando por fora os talheres, mas está esquecendo de lavar por dentro. E aí, você aceitaria comer num prato lavado só por fora? Né? Faz essa moda aí em casa, lava o prato por fora, enxágua, seca por fora e bota lá para comer no outro dia. Vai dar certo? Não dá certo. Jesus está usando de uma espécie de sarcasmo aqui, porque é óbvio que eles lavavam por dentro e por fora, mas ele está falando que do coração daqueles homens estava sujo, com ganância e com cobiça. Ou seja, lavar por fora, demonstrar por fora a sua bondade, a sua espiritualidade, é isso que eles faziam, mas o seu coração estava cheio de pecado. Eles estavam preocupados com o exterior,
com os rituais, com a lavagem de copos e pratos. Eles estavam preocupados com aquilo que o olho humano poderia enxergar. E aqui nós precisamos parar e refletir um pouquinho. Porque Deus, ao contrário de nós, seres humanos, Ele está muito preocupado com aquilo que olho humano não pode enxergar. Aquilo que apenas os olhos de Deus conseguem enxergar. Que é a nossa mente, que é o nosso coração, que é o nosso interior, as nossas atitudes. Você percebe como nós agimos tantas vezes como tolos? Estamos preocupados com o que o olho humano enxerga, mas não estamos preocupados com o que o olho divino enxerga em nós. Em nós. Martinho Lutero escreve uma frase interessante. Eu compartilho com você nessa noite. Ele diz o seguinte: Cristo quer um coração limpo. Embora exteriormente a pessoa possa estar confinada à cozinha, encardida e cheia de fuligem, fazendo toda espécie de trabalho sujo. Olha que interessante essa frase dele. Falando sobre os puros de coração, Jesus quer um coração puro, Cristo quer um coração puro, embora exteriormente a pessoa possa estar suja. E ele vai dar o exemplo da cozinha, né? Sujeira. E você imagina aí alguém que trabalha na cozinha, aquela roupa toda engordurada, encardida, ou alguém que trabalha na roça, ou alguém que está, de repente, mexendo em esterco na roça, em algum lugar, e a roupa toda suja e fedida. Mas Cristo não olha para essa roupa. Cristo olha para o coração. E é o coração o lugar onde nós devemos nos preocupar. Ele quer um coração limpo, independente do lugar onde você trabalha ou das suas funções, das suas atividades. Então, os puros de coração são aqueles que entendem que precisam viver para Jesus e não para os homens. Os puros de coração são aqueles que entendem que é necessário viver para Cristo e não para os homens. Os puros de coração são aqueles que decidiram deixar as máscaras de lado para viver uma vida autêntica. E assumir, talvez, uma coisa que a gente tem muita dificuldade: eu falho, eu erro e eu preciso pedir perdão. Os puros de coração, eles aprenderam e aprendem diariamente a abandonar a mentira. Seja uma mentira falada ou seja mentira vivida. A gente pode viver mentiras também. Seja para impressionar alguém, seja para magoar a pessoa, seja para tirar a vantagem, os puros de coração, eles vão abandonar tudo isso. Agora, é interessante a bênção que os puros de coração recebem. Em todas essas bem-aventuranças sempre tem, né? Bem-aventurado tal, tal, porque uma consequência. Né? Essa consequência é uma bênção. Qual é a bênção do puro de coração? O que vai acontecer com eles? Verão a Deus. Agora, como é que funciona esse negócio? Ver a Deus. Os puros de coração terão o privilégio de ver a Deus. Irmãos, eu não tenho certeza se essa experiência de ver a Deus é algo apenas para o céu. E eu vou tentar explicar isso aqui da melhor maneira. Sabe aqueles momentos que você já viveu intensos com o Senhor? Pode ser lá no início da tua caminhada cristã, lá no início da fé. Ou talvez alguns momentos na tua vida em que você foi levado a jejuar mais, a orar mais, a buscar mais intensamente a Deus. Você lembra desses momentos? Meu irmão, minha irmã, se você não viveu esses momentos, reflita sobre a sua fé. A gente precisa ter mais momentos assim com o Senhor. Nesses momentos, a impressão que a gente tem é que a gente vê Deus em tudo. Você está dirigindo, algo acontece e pensa, olha aí, é Deus agindo. Você está andando na rua, alguém fala contigo, né, e você estava pensando naquela, olha aí, Deus está agindo. Parece que a gente está vendo Deus em cada detalhe do nosso dia a dia, dos nossos acontecimentos. E a impressão que eu tenho é que quanto mais nós desejamos buscar o Senhor, mais o nosso coração vai sendo moldado pela vontade dele, isso não é impressão, isso é real. E aí a impressão que eu tenho é que vai surgindo um desejo ardente no nosso coração, o desejo de contemplar a face do Senhor, o desejo de ver a Deus. Como assim, pastor? Você lembra da primeira mensagem que eu preguei aqui, quando eu estava conhecendo a igreja? Era em Êxodo 33. E era sobre o pedido de Moisés para Deus.
E naquele texto, Deus diz que não vai à frente do povo de Israel mais e enviar um anjo. E Moisés clama, não, Deus, não pode ser assim, se a tua presença não for, não nos envies. Ele vai orando, vai pedindo a Deus, para Deus ir na frente, e de repente, ele vai fazer um outro pedido para Deus, olha, me mostra a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. E de tantos homens de Deus, para mim, do Antigo Testamento, Moisés é um cara muito especial, porque ele teve experiências com Deus incríveis. Ele ficou 40 dias e 40 noites no monte, sem comer e sem beber nada, um jejum sobrenatural aqui, né? Sobrenatural, para ficar 40 dias sem beber nada, era sobrenatural. Ele falava com Deus, e Êxodo 33 vai dizer que ele falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo, e a gente entendeu que não significava ver a face de Deus, mas um relacionamento íntimo com Deus. E esse homem, que tinha a tenda de encontro, onde ele se encontrava com Deus, que Deus falava com ele, ele vai pedir, Senhor, eu quero mais. Me mostra a tua glória. Quanto mais o cristão se aproxima de Deus, mais ele tem fome e sede da presença de Deus, mais ele deseja a Deus. E aqui nós precisamos fazer uma reflexão, igreja. Por que nós não temos esse desejo ardendo no nosso coração? Por que o desejo de conhecer mais ao Senhor, de ver a Deus, por que esse desejo foi se perdendo ao longo dos anos do teu coração? Por que você talvez viveu esse desejo lá na tua conversão, há muito tempo atrás, e ele nunca mais te visitou esse desejo? Porque a nossa busca está naquilo que nos proporciona prazer imediato. A nossa busca está naquilo que nos dá prazer aqui nesse mundo. Nós não nos deleitamos no Senhor, como o Salmo 37 nos ensina. Nós nos deleitamos no dinheiro, na busca pela riqueza. Nós nos deleitamos nos relacionamentos. Eu vou ter prazer em tal pessoa. Quando eu namorar alguém, não tenho prazer nesse casamento, vou procurar outro. Nós nos deleitamos em ídolos que nós atraímos para o nosso próprio coração. Nós nos deleitamos no status, no poder sobre as pessoas. O nosso coração é manchado pelo pecado. Nós não somos puros de coração. Por isso esse desejo de mais do Senhor, ele se esvaiu do nosso coração e da nossa vida. E existe um resultado. Nós espiritualmente nos sentimos cansados, espiritualmente nos sentimos fracassados, e espiritualmente nos sentimos frustrados, porque o nosso coração não está limpo diante de Deus. Querida igreja, o que seria de nós, como igreja, se Deus levantasse alguns homens, algumas mulheres, talvez alguns jovens com esse desejo no coração, desejo de serem puros de coração? O que Deus faria nessa cidade, em Santa Maria de Jetibá, se a marca dessa igreja fosse a marca de homens e mulheres que buscam um coração santo e puro diante de Deus? Se a marca dessa igreja fosse de homens e mulheres não santos aos seus próprios olhos, mas que se ajoelham diante desse Deus, se juntam a Pedro, que diz, afasta-te de mim, pois sou um pecador, que se juntam a Paulo, que diz, eu, o pior dos pecadores. O que seria da nossa nação se a igreja do Senhor Jesus se levantasse com o coração quebrantado diante de Deus e clamasse por essa santidade, por essa pureza? Se essa fosse a marca registrada de todos nós como igreja. Meus queridos, ao final dessa mensagem não há outro convite a não ser esse: vamos clamar por um coração puro. Vamos buscar da parte do Senhor um coração puro, um coração quebrantado, um coração novo, um coração transformado. E talvez você apenas relembrou dos momentos do passado que você viveu com o Senhor. Ele deseja te dar
momentos novos, experiências novas. Mas talvez os teus olhos estão fechados e selados. E talvez você não está conseguindo enxergar o pecado presente na sua vida. Queridos, vamos clamar a Deus por um coração puro. Vamos clamar para que Ele nos desperte como igreja, para que a gente tenha fome e sede da presença dEle. Vamos clamar para que haja um desejo firme no coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, homens, mulheres, idosos, não importa a idade, um coração de rejeitar tudo aquilo que é a aparência do pecado, para buscar a Deus. Sabe que essa é uma oração que eu tenho feito pela vida dos meus filhos? Eu oro para que eles se convertam, e eu oro para que eles desejem tanto a Deus, amem tanto a Deus, que todas as ofertas do mundo, seja na área sexual, seja na área das drogas, das festas, pareçam nada diante da possibilidade de perder a presença de Deus na vida deles. Que todas as ofertas desse mundo, para mim e para você, possam parecer nada, possam ser reduzidas a nada, diante da possibilidade de perder a presença de Deus no meu viver e no teu viver.